Olá, aqui Olá! estamos divididos, mas juntos. Estamos aqui em direto a transmitir para todo o mundo, não é, meninas? Nós somos a primeira vez que estamos aqui nesta plataforma, então estamos também a aprender. Que é esta, bem-vindos à nossa caminhada da vida. Vocês viram aquele vídeo de introdução, vai ficar ali registado nas redes depois também. E vamos falar aqui um pouquinho a respeito da vida, da nossa vida e algumas coisas que têm acontecido com cada um de nós. Podemos... sim, também tem mais uma coisa que eu estava aqui a ver. Nós fazemos parte da Comunidade da Paz, ali aqui na Maia, em Portugal. Para quem assiste a gente do Brasil, por exemplo, outro lugar, nós estamos aqui na Maia, em Portugal, e nós fazemos parte. Então a rede social também da comunidade está em direto, juntamente com as nossas redes pessoais. A gente ainda tem mais minutos pela frente de conversa, mas se já quiseres partilhar este direto com alguém nas redes aí, por favor, faz aí um like para nós, faz 5 estrelas, mas vais dizer assim, mas vocês não falaram nada ainda, como é que eu vou aceitar o que vocês estão a dizer? Confie em nós, que nós queremos que vamos ter uma conversa muito produtiva, muito fixe. E mais, deixa eu ver o meu guiãozito aqui. Ok, portanto acho que é isso. E desde já queremos também dizer o seguinte: se alguém quiser deixar um comentário, alguma coisa, uma pergunta, a gente vai vendo aqui e vamos, na medida do possível, tentando fazer uma interação convosco, ok? Vamos a isso. Nós não somos jornalistas, mas nós tentamos fazer blocos de conversa. E então, vamos falar um pouco da nossa infância. Vamos, minha infância. Pois, minha infância. Bia, queres começar? Contar um pouquinho da tua infância, vieste aonde, nasceste aonde, tua família, enfim, vamos começar por aí, né? Então, eu sou do Porto, daqui, mais precisamente de Perafita, num bairro humilde, nascida e criada lá há uns anos. A minha família é pequenina, nós somos assim mesmo pouquinhos. Depois agora eu moro em Custóias e estamos lá a viver já há muitos anos. A minha infância sempre foi numa casa em que nós vivíamos como 6, 7 pessoas. Não sei se é muito habitual para vocês que estão aí a ver ter tanta gente em casa, mas para mim era muita gente. Era muita gente a viver. Quando acordávamos era aquela confusão para tomar um pequeno almoço, para jantar. Então para lavar a louça. Eu não sei se vocês gostam de lavar a louça, mas é uma coisa que eu agora aprendi a gostar. Mas na altura era de louça para todo lado. E então sempre foi assim uma infância muito mexida, não é? Tinha sempre muita gente à minha volta, a minha avó, os meus tios. Sempre estivemos sempre assim juntos. E acho que foi basicamente isso. Foi assim uma infância tranquila também. Também teve alguns percalços, como a separação dos meus pais, entretanto. Muitas coisas foram acontecendo na vida, mas de resto as coisas depois foram melhorando. E tu nasceste aqui no Norte, não foi? Nasci aqui, eu sou uma mulher do Norte. Dá para ver pelo meu sotaque de vez em quando. De vez em quando. Ok. E tu, Duda? Fala um bocadinho da tua infância. Então, eu nasci em Gaia e vivi lá durante cerca de 7 anos. Vivi sempre com a minha mãe e com o meu pai, éramos só 3. E eu passei esse tempo todo sempre a pedir um irmão. Porque eu queria um irmão, estava sempre a brincar sozinha, eu queria um irmão, pronto. E eventualmente tive um irmão. E passados uns tempos, os meus pais começaram um processo de divórcio e eu fui viver para a terra da minha mãe, que é uma vila no meio perto da Régua, chama-se Taboaço, pronto. Acredito que muita gente já não conhece, mas Taboaço, procurem.
E pronto, eu fui viver para lá e, por exemplo, em comparação à infância da Bia, se calhar é muito diferente, porque uma pessoa que cresça na cidade, que tu nem é bem na cidade, é mais periferia, mas pronto, mas mesmo numa vila assim no Douro, é muito diferente. Eu tive uma infância pacata, com 7 anos já ia para o jardim lá da terrinha andar às lutas de balões de água com os meus amigos, à noite, nunca houve problemas com segurança, nunca houve esses problemas, porque é um sítio que toda a gente se conhece. Então, no geral, apesar de alguns precalços em relação aos meus pais e isso tudo, tive uma infância feliz, sempre tive uma infância perto da família, tive uma infância junto também de Deus, sempre cresci perto de Deus e pronto, foi uma boa infância, posso dizer que sim. Agora vamos à minha, não é? Vocês estão aí, eu, não é? Também. Pronto, vamos lá. Mas... Será que ainda te lembras? Pois, essa magoou-me. Bom, vamos lá. Eu nasci no Brasil, mas quando era muito pequenino, eu vim para Portugal. E eu não era aqui do Norte, eu fui lá para as Caldas da Rainha, não sei se vocês conhecem, pessoal. Quem conhece Caldas da Rainha, aí levanta a mão, escreve aí, lá perto de Óbidos, não é? Para o pessoal do Norte vai dizer que lá era Marrocos, pá. Mas pronto, foi ali a minha cidade, da minha infância, onde eu aprendi, desde 3 anos de idade na escola, como a minha filha Martina tem 4, não é? Assim, a pré-escola, então a minha infância toda foi dentro das Caldas, dentro de Portugal. Porquê que a gente veio para cá? Porque o meu pai queria melhores condições de vida na altura, nós estamos a falar aí dos anos 80, fim de 80, então tinha muito isso de vir, não é? Então depois estabeleceu-se por cá e tal, mandei a minha mãe e eu, pequenino, bebê, chegámos aqui. A minha infância foi muito boa, assim, eu lembro de algumas coisas boas, a gente vivia razoavelmente bem, brincava. De vez em quando, uma vez por ano a gente ia ao Brasil para ver avós, primos, etc. Né? Aí eu já tinha 4, 5, 6, 7 anos. Enfim, então a gente não tinha nenhuma ligação assim forte, religiosa, apesar de eu também ter feito os processos da Igreja Católica, também fiz as etapas, né? Participava. Normal, porque era muito tradição. Vocês estão aqui, vocês podem concordar comigo. É muito forte a tradição, então temos que fazer também como o pessoal está a fazer, faz parte, não é? E pronto, quando eu tive 7 anos, nasceu a minha irmã. Eu tinha 7 e ela nasceu. Então começou a nossa conversa, um pouquinho da nossa infância, né? Meus pais, uma nova vida e tal, e depois também meu pai começou a trabalhar por conta. Ele já trabalhava por conta, não é? Ele é tipo publicitário, fazia coisas de reclames, essa coisa toda, mas ele tinha muito dom de desenho e tal, então ele começou a abrir uma empresa e tal. E na altura, nas Caldas, não tinha quase concorrência nenhuma. Então era como se fosse quase ele tinha todos os trabalhos. Então dá para dizer que eu tive uma infância boa. Se fosse colocar em nível social, eu não vou dizer que eu era rico, não há nada disso, não era? Mas eu tinha um bom status de vida quando era criança, né? Assim, em linhas gerais, para a gente não tomar muito mais tempo, foi isso, não é? E agora, claro, depois da nossa infância, nós temos um upgrade. Nós vamos para a nossa chamada adolescência. E aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, Bia, alguma experiência marcante, amizades? O que é que tu querias ser astronauta? O que é que tu querias ser na adolescência? Assim, na minha adolescência, eu sempre quis ser dançarina e na adolescência isso continuou. Vá-se lá saber como, mas eu nunca tinha tido aulas de balé, aquela coisa clássica, nunca tinha tido nada disso. E então eu sonhava, sim, vou ser dançarina. Mas, entretanto, naquele pico da adolescência, que são assim uns 14 anos, mais ou menos, eu vi que as coisas não eram assim tão fáceis, não é? Que o mundo da dança também não era tão fácil assim e que se calhar também não tinha tanto jeito para isso. Que é uma coisa que acho que nós, quando chegamos à adolescência, deparamos. Afinal, eu não tenho tanto jeito para ser, por exemplo, para ir ali à lua, dar um saltinho e voltar. E então eu fiquei assim, o que é que eu passo da minha vida agora? Eu não sei o que eu vou seguir, eu só queria ser dançarina. Sempre fiz assim muito desporto, tudo que era dança. Eu participava, assim, em pequenos grupos. E comecei a pensar, comecei-me a questionar. E se for turismo?
Não, turismo não dá porque eu não sei falar nem sequer bem inglês. Que é o principal. Eu, pronto, turismo também não dá. E se eu seguir desporto para ser professora, assim, de educação física, porque eu tinha aptidões para isso. Mas depois surgiu uma paixão que foi a fotografia, que não sei explicar como é que surgiu isso, mas que apareceu, e comecei assim a sentir algum gosto. Eu gostava de ter uma câmara também. Se calhar, eu acho que consigo, tenho assim uma perspectiva para tirar fotos assim um pouco diferente, que se calhar começo a ver que pessoas não têm. Então acho que já posso desenvolver isto. E entretanto, falei com a minha mãe e eu disse assim, olha, se calhar vou apostar isto na fotografia, multimédia, talvez, mas tem matemática. Eu também não era boa a matemática, também não era péssimo, sempre fui uma aluna boa, mediana. Não tirava negativas, mas era assim mediana. Mas matemática era mediana mesmo. Não era muito boa. Ainda hoje não sou. Mas pronto. E eu fiquei assim, multimédia, matemática, computadores, também não percebo assim tanto. O que é que eu faço da vida? Então candidatei-me para uma escola de multimédia. Depois tinha como plano ser uma escola de desporto. E na altura eu tinha feito uma curta-metragem, que eu também andava num clube assim de teatro, e falaram-me de uma escola de teatro profissional no Bolhão, no centro do Porto, mesmo assim pertinho dos Aliados, para quem conhece, que era mesmo tudo à volta do teatro, trabalhava isso. E eu comecei a pesquisar e ouvia coisas, é muito difícil de lá entrar. E depois ouvia comentários de pessoas a dizerem, mas eu treino alunas para irem e não conseguem e tal. E eu não tenho bases. Como é que eu vou entrar nisto? E nessa altura eu estava a começar a conhecer Deus também. Porque lá, como ao Fernando, eu sempre tive assim uma criação católica, não é? Tinha andado na catequese, mas depois também tive uma conversa com os meus pais, assim, no início da minha adolescência, e decidi sair da catequese. Então, depois de muitas mudanças, da separação dos meus pais e tudo mais na minha adolescência, a minha mãe conheceu Deus, levou-me a conhecer Deus, e nesse momento em que eu estava a tentar descobrir que curso iria seguir, o que é que ia fazer à minha vida, Deus também foi trabalhando isso, foi-me falando, e nesse processo que era muita coisa a acontecer, uma mudança tremenda na minha vida que ia ser, eu faço as provas para a escola de teatro, tinha os outros 2 planos, porque eu sou uma mulher de fazer muitos planos mesmo, sou uma mulher de organizar-me muito desde sempre, então era assim. Então o plano A seria a escola de teatro se entrasse, mas já nem pensava muito nisso. E comecei a orar, até que eu fiz as provas e nas provas me disseram, olha, não passaste agora, mas vamos-te dar uma segunda oportunidade porque tu tens algo, nós não sabemos, mas tu tens algo. E eu fiquei assim, pronto, acho que sim, olha, aproveita esta segunda oportunidade de Deus. Eu acho que isto deve vir de ti, não sei o que queres fazer, mas deve ir de algum lado, porque de mim não é de certeza. Fiz as provas, entrei para essa escola, então acho que foi umas coisas mais marcantes na minha vida. Foi mesmo entrar para essa escola que me mudou muito a perspectiva de como eu via o mundo, de como me via a mim própria, como via as pessoas, e também me deu a conhecer muitas novas outras coisas. Também tem aqui uma delas, que foi a Duda. É o fruto. Deu-me aqui a conhecer a Duda, a escola também. Pois. E tudo foi caminhando através disso. Depois os meus pais também se voltaram a juntar, estão prestes a casar-se. Então a minha adolescência foi assim, deu assim um up, assim, em um ano, assim, muito grande. E nasceu a tua irmã quando tu eras adolescente, não? E nasceu a minha irmã, quando eu tinha também 7 anos, como o Fernando e como a Duda. Tínhamos todos 7 anos quando nasceu os nossos irmãos. Uau, quantas coisas nessa adolescência. E a Duda? Alguma coisa parecida, totalmente diferente, oposto? É assim, algumas coisas parecidas, não é? Porque nós estivemos na mesma escola, mas eu sempre tive, como eu disse há pouco, eu fui para uma vila e lá as opções de vida, de futuro, eram muito reduzidas. Aquilo, por exemplo, quem ia para o secundário só podia escolher ou ia para humanidades, que é basicamente línguas, ou ia para ciências, que é a parte da ciência, da matemática, ou então ia para um curso profissional de restauração. Eu, um bocado influenciada
pelos meus amigos, que foram todos para ciências, também quis seguir ciências. Não sei porque é que eu achei que isso era uma boa ideia, visto que literalmente as minhas piores notas eram matemática, ciências, tudo aí. Mas pronto, eu achei que iria conseguir, não sei como. E depois eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência muito grande em definir tudo ao pormenor. Por exemplo, a mim começa a minha semana, eu quando começa a semana, ok, neste dia vou fazer isto, neste dia vou fazer aquilo, eu sou uma pessoa muito organizada. E em termos de tempo, dessas coisas. Por um lado é bom, mas depois quando é demasiado, começa a ser um bocado sufocante e a ser um bocado frustrante. E então eu decidi que queria ir para ciências e tal, e decidi que queria ser pediatra. Ok, não sei porquê, vamos continuar. Decidi que queria ser pediatra, só que depois começa o ano, começam a vir as notas, e eu estudava, e as notas não correspondiam, não eram, ou tinha negativas, ou então muito perto das negativas, e comecei a ficar muito, muito frustrada. Porque não percebia o que é que eu vou fazer, comecei a ficar com muita ansiedade. Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas como a minha infância, embora um pouco perturbada, sempre foi uma infância feliz, não me posso queixar, não foi algo que se despertou na infância. Mas na minha adolescência, quando comecei a levar realmente chapadas da vida, eu comecei a não saber lidar com isso, a não conseguir lidar com a frustração. E chegou um ponto que eu tinha crises de ansiedade diárias, crises de ansiedade que já não estavam só na minha cabeça, que se falavam através do corpo. Eu ficava totalmente imobilizada, tinha crises muito parecidas com crises de epilepsia, e então tive de ser internada durante uns tempos, porque os médicos achavam muito estranho o que estava a passar, porque como é que a cabeça consegue mexer tanto com o corpo? Fiquei internada durante uns tempos, e durante aqueles tempos eu tentei ser muito honesta comigo mesma e perceber, ok, o que é que eu quero fazer? Por que é que eu estou aqui a insistir numa coisa que não me vai dar em nada? Como eu disse, na minha infância eu sempre tive Deus presente, mas não realmente, porque embora eu tivesse andado sempre na catequese, andava nos escoteiros, que também estavam relacionados com a Igreja Católica, fiz todas as festas, comunhão, segunda comunhão, crisma, tudo. Fizemos tudo, eu e tu fizemos tudo. Tudo. Só que nunca fui realmente, não conhecia Deus, era Deus, era Deus, não tinha uma relação com Ele, não conversava, e durante essa altura não procurei Deus. E eu acho que foi mesmo por causa disso que eu bati no fundo. No entanto, na altura não sabia o que era, nesse momento percebo que foi Deus que me iluminou e me fez entender, não, tu tens de ir para aqui. E esse lugar era a escola que havia também, fez audições. E então, só para fazer um parênteses, até então vocês não se conheciam. Só fazer não, nós não nos conhecíamos. Vocês deviam estar com uns 14 anos, talvez? Eu era mais velha porque eu sou um ano mais velha que a Bia, eu repeti o 10º, que eu fui no 10º ano para Ciências e depois repeti em teatro. Eu fiz as provas igual, não tinha bases nenhumas, eu vivia numa aldeia, no meio do Douro, não tinha forma de... Ensaiei tudo sozinha, ensaiei para as provas tudo sozinha, não tinha ninguém. E na altura, assim, eu queria muito entrar, mas aquilo eram mais de 120 pessoas, era qualquer coisa assim, e eram só 24 vagas. E também, como havia, fui mandada para a segunda fase. Nós as duas naquela altura fomos mandadas e tivemos uma segunda oportunidade, embora não tivéssemos bases nenhumas. Deus deu-nos uma segunda oportunidade. Na altura eu não sabia que era Deus, não sei de onde veio esta segunda oportunidade, mas veio de algum sítio e também consegui entrar. Depois o percurso escolar foi desafiante, bastante desafiante, porque foi uma mudança gigante na minha vida. Para além de ser uma mudança de área escolar, foi uma mudança de cidade, foi uma mudança de perspectiva de vida, e é nesta altura que muita coisa, principalmente para uma criança que é criada num meio pequeno, num meio mais ingênuo, que do nada é mandada assim para os loucos. Sim. É um bocado complicado, porque até que limite é que uma pessoa vai? Até quando é que uma pessoa diz que não? Até quando uma pessoa diz... foi um bocado complicado na altura. E
andava à procura, eu sentia, embora eu tivesse entrado e estivesse bem, eu continuava a ter muitos problemas de ansiedade, muitos problemas com o meu futuro, muitos problemas com a frustração, as coisas não corriam bem nas aulas, eu não conseguia. Então eu procurava sentir-me bem com outras coisas. Procurava sentir-me bem, sei lá, com a noite, com, sei lá, rapazes, com imensas coisas que neste momento é algo que, pronto, eu já arrependi, já olho para a frente, já tenho uma nova perspectiva da vida, mas naquela altura eu achava que era assim que iria encontrar a felicidade. No entanto, sempre continuava um vazio, continuava no meu coração, ficava mais triste, drenada de energia. Depois tive muitos problemas com amizades erradas, com caminhos errados, pessoas que não queriam tanto o meu bem. E pronto, foi uma altura um bocado conturbada. E depois, também nessa altura, na adolescência, apareceu a Bia. Embora nós fôssemos da mesma turma, nós praticamente não tínhamos relação nenhuma, falávamos muito pouco. Eu acho que nós nem imaginávamos que íamos virar a ser amigas. É que é mesmo estranho, porque nós não tínhamos relação nenhuma. Nós era, olá, boa tarde, se calhar somos juntas em alguma coisa nas aulas, fazíamos, não trabalhávamos mal, mas eu não passava disso, não desenvolvíamos amizade, sei lá, escolhávamos uma para a outra e era mesmo neutro, acho que era mesmo assim. Não sei, mas eram um bocado tipo, extremos de vida, tipo, nada a ver, tipo, nós não nos iríamos relacionar na nossa cabeça, mas Deus tinha planos, não é? Sim. E eu tive de passar por uma mudança gigante na minha vida de círculo de pessoas que me rodeavam, e durante essa mudança eu já conhecia, mas conheci verdadeiramente a Bia. Começámos a conversar, começámos a perceber que tínhamos imensas coisas em comum, muitas coisas da nossa infância em comum, muitas tristezas, muitas felicidades, muitos problemas, mesmo a nível financeiro, muitas coisas, nós tínhamos isso tudo em comum, e foi mesmo uma surpresa nossa. Foi tipo foi mais ou menos quase a meio do segundo ano, ou seja, do 11º ano, ou seja, passou quase um ano e meio de aulas de convivência e nós sem nos relacionarmos. E é engraçado, porque também foi numa fase em que, pronto, eu também depois entrei numa fase de ansiedade, também não sabia, foi assim na fase da pandemia, foi mais ou menos no segundo ano também. E foi a partir disso, dessa fase de ansiedade que nós também fomos falando e vimos, olha, também tiveste ansiedade, isto também te acontecia a ti, olha, também passei por isso, tipo, há poucos meses eu estive também internada. E havia muitas coisas em comum entre nós as duas, que nós ficávamos assim, como é que andamos 2 anos quase, na mesma turma, a conviver todos os dias, e ainda por cima acho que em aulas de teatro, acho que às vezes as pessoas não têm tanta noção, mas em aulas assim, de teatro, que têm contacto muito com o corpo, as coisas são muito intensas. São muito intensas mesmo. E às vezes, por exemplo, se alguém tiver a ver-nos que já estudou artes ou teatro, sabe que nós trabalhamos muito com as emoções. E às vezes há coisas que nós temos dentro de nós e nós nem queremos partilhar, mas saem um bocado a partir das nossas interações, muita coisa assim, mas por acaso nós nunca nos tínhamos mesmo relacionado. E há um dia que nós já nos dávamos melhor e tal, mas mesmo assim ainda não tínhamos a maior relação do mundo. Dávamos-nos bem e tal, e estávamos a conversar e a Bia começou a falar sobre Deus, que fazia parte de uma igreja, fazia parte de uma comunidade, que conhecia Deus, e ela começou a falar de Deus de uma forma que eu fiquei, isto não é o Deus que eu conheço. Ela está a falar de Deus com uma naturalidade, sei lá, para mim Deus era tipo Senhor Altíssimo no céu, perfeito, não sei, tipo uma coisa mesmo inalcançável, não havia relação, não se falava com ele, não... Era uma coisa, era um homem barbudo lá em cima, sentado num trono, olhar para nós, fizeste mal, vou-te condenar. Para mim esta era a ideia de Deus, não sei. E a Bia começou a falar e eu comecei a ficar muito curiosa e eu, mas podes tratar Deus por tudo, podes falar assim. É isso. E começámos a falar e eu comecei a ficar mesmo muito interessada sobre o que era Deus, quem era essa pessoa, como é que ele tinha transformado, porque depois a Bia partilhou comigo que
o que a salvou da ansiedade e o que, apesar de é uma coisa que continua, mas Sim, o que... mas é uma coisa que já foi ultrapassada. Porque basicamente foi como... Eu fiquei numa cadeira de rodas e eu sou muito dramática. Acho que também a área das artes refere isso, reflete. Mas eu sou assim muito dramática. E quando eu fiquei assim numa cadeira de rodas, a meio do curso de teatro, e eu fiquei, não, nunca mais vou andar na vida. E depois, como era pandemia, o meu pai e a minha irmã foram ver-me assim através de um vidro, eu na cadeira de rodas. Então parecia aquelas cenas dos filmes dramáticos que a pessoa está a morrer. Pronto. Então eu sempre pensei, nunca mais vou voltar a andar. E os médicos diziam que isso era tudo da minha cabeça. E era. A coisa que era. Só que eu não percebia isso. E mesmo já querendo ir desde essa altura, eu era assim, senhor, o que estás a fazer à minha vida? Explica-me isso. Mas foi realmente Deus, porque quando comecei a orar com outra intenção, depois acho que os meus pais também foram um fundamento, não é? Bastante forte nisso. Começaram a apoiar. Deus foi quem me tirou da cadeira de rodas. Eu continuo a dizer hoje, Deus tirou-me da cadeira de rodas que eu achava que ia ficar. Porque pode-se ficar. A nossa mente trabalha dessa forma. Comanda o corpo nessa forma. E eu ia ficar, estava decidido que eu ia ficar na minha mente naquela cadeira, que nunca mais ia sair. Mas através de uma música, acho que a música trabalha muito connosco, com as nossas emoções, não é? Mexe muito connosco. Podemos ficar tristes, alegres, rir, chorar, sei lá, qualquer coisa com a música. E através de um louvor a Deus, é quase um testemunho, que é Oceans, publicito já que é Oceans, a Hillsong, que é maravilhosa. Tem uma palavra muito forte em que dizem que se punham os pés nas águas, nós queríamos confiar. E então a sensação quando eu tirei o pé da cadeira de rodas com a minha mãe para conseguir caminhar, foi essa sensação que eu tive de água a caminhar por cima. Então foi mesmo Deus para me tirar, tanto que saí do hospital a caminhar. E no caminho eu corro, faço tudo. No caminho eu corro, eu vou. Eu faço tudo isso. Faz mortal, faz tudo. Mortal também não faço porque é perigoso para as costas, mas Sim. até faria. E pronto, como eu estava a dizer, passou-me este testemunho e eu fiquei, eu também quero isto, eu também quero sair desta prisão que é a minha mente. A minha mente era uma prisão, não me deixava ir mais longe, estava constantemente a ter pensamentos de que não és ninguém, que não vais a lado nenhum, que não vais conseguir nada, tu és uma frustrada, tu já estás atrasada, porque eu tinha muito esta coisa do atrasada por ter repetido um ano, já estás atrasada em relação aos outros, já não vais a lado nenhum, os teus amigos todos cresceram contigo, já vão todos para a universidade e tu ainda não vais, e o que é que vais fazer na universidade e para onde é que vais? E isto consumia-me a um ponto que eu não conseguia raciocinar, estava presa, presa, não estava mesmo presa literalmente, mas a minha mente prendia-me. E quando a Bia me falou sobre isto, eu fiquei, não, eu também quero ter esta libertação, também quero ter esta sensação, também quero perceber o que é isto. E para quem não é, no meu caso, eu tive Deus, mas quem não cresceu mesmo num lar cristão que os pais incentivam imenso, educam como é que é uma relação com Deus, começar do nada assim, na adolescência, é difícil. É muito difícil porque há muita coisa no mundo, há muita coisa na vida que vai tentar tirar-nos desse caminho. Muita coisa. Parece o caminho realmente mais fácil, não é? Não temos essas coisas de, não posso fazer isto e aquilo. Então o mundo oferece mesmo o caminho mais fácil. Porque é isso, porque mesmo uma pessoa que não é cristã consegue entender minimamente o que é o errado e o que é certo. No entanto, a diferença em relação a uma pessoa cristã é que tu até, não sendo cristão, tu até te podes sentir mal por fazer algo mau, mas não sentes que nada te vai... que não há nada... Repreender, exatamente, é essa a palavra, que nada te vai repreender. No entanto, quando tu és cristão, não é o medo da repreensão de Deus, é só o medo de desiludir Deus, o medo de desiludir uma pessoa que é tua amiga, uma pessoa que está constantemente a teu lado, que te tira da tristeza, que te tira da depressão, que te tira da ansiedade,
uma pessoa que te mostra caminhos novos, uma pessoa que te abre portas. Tu não queres iludir essa pessoa, tu não queres fazer essa pessoa sentir-se triste, fazer essa pessoa sentir-se distante de ti. Tu não queres isso, tu queres não sei, louvar o máximo a Deus, queres que Deus se encha de orgulho de ti, e isso é outra coisa que também tive de aprender, que não importa as ações que eu faça, não é isso que vai fazer com que Deus goste mais, menos de mim. É isso mesmo. Isso não tem nada a ver, porque eu já fiz muita coisa má, já tive muitos pensamentos maus, atitudes más, ações más, e Deus continua a amar-me até o dia de hoje e continua a abençoar-me todos os dias, e todos os dias eu vejo isso. Como eu estava a dizer, tu começas a perceber o que é mau e não queres seguir aquilo, mas ao mesmo tempo toda a gente o faz, ou toda a gente te empurra para aquilo, ou então se calhar é o mais fácil de fazer, e o que é que tem, e não tem mal, e qual é o mal, e é o pai no céu que se vai chatear contigo, e não sei o quê, vai mandar um raio para a cabeça, e tu ficas um bocado... Mas é mesmo. Será? E é difícil na adolescência conseguir dizer que não às coisas. É muito difícil. Não estou a dizer que não haja pessoas que o conseguem sem Deus, não é isso que eu estou a dizer, mas é difícil conseguir estabelecer o limite de o que é que eu posso fazer para me sentir bem comigo mesma, mas que não vá contra o que eu acredito. Vamos calar um bocadinho. É típico das mulheres, não. Qual foi o fato mais marcante na vossa adolescência? Qual foi, quando foi, mais ou menos? Para mim, foi quando eu tive o meu primeiro encontro a sério com Deus. Aquele homem barbudo se tornou uma pessoa que eu posso dizer chamar tu, é isso? Exatamente, para mim foi... É assim, quando eu tive aquela conversa com a Bia, eu comecei a entender um pouco e eu senti... Porque eu já tinha ouvido falar de Deus muitas vezes. Uma pessoa que nasce em Portugal nasce num meio católico. Está totalmente enraizado na nossa cultura. É automático, já é. Eu fui batizada com menos de um ano. Portanto, chegou ao mundo, eu nem sequer tinha poder de decisão e batizaram-me. Ou seja, eu nem sequer escolhi nada. Eu fui batizada contra a minha vontade. Não é? E nasce no meio católico. No entanto, pelo menos eu nunca tinha conhecido realmente. E quando eu descobri, quando tive um encontro sozinha com Deus, quando tive um encontro, eu não sei explicar, foi como se algo se eletrificasse dentro de mim. Foi como, não sei, e naquela altura que nós também depois começámos quando eu comecei a conhecer Deus, nós estávamos a passar por um processo de PAP. Para quem não sabe, é uma prova de aptidão profissional, que quem faz um curso profissional no final tem de realizar essa prova para conseguir terminar o curso, e no nosso caso era fazer um espetáculo. E durante esse tempo nós passamos por muitas coisas juntas mesmo, muito choro, muita felicidade, muita angústia, muito medo, muita incerteza, muitas coisas juntas, e nós, conforme eu fui conhecendo Deus, nós começámos a perceber, ok, se nós colocarmos Deus no meio desta amizade, na base desta amizade, isto aqui tem sítio escondido. Eu acho que Deus trabalhou em nós as duas individualmente, mas principalmente em nós as duas como amigas e mesmo irmãs em Cristo, porque nós basicamente construímos a nossa amizade em cima de tendo Deus como base. Eu acho que isso foi o que fez a diferença para nós agora continuarmos a ser amigas, mesmo depois de termos terminado os estudos, termos seguido caminhos totalmente diferentes. Nada mudou, embora o contexto da nossa vida tenha mudado, nada mudou entre nós, porque nós temos Deus como a nossa base, temos Deus como o nosso pilar da nossa amizade. E eu acho que isso mostra muito o que é que Deus pode fazer, como Deus pode transformar uma relação, porque, como é óbvio, nós temos chatices, temos tudo, nós somos amigas como os outros amigos também são igual. Ganhamos uma força descomunal, não sei explicar. Dizer como foi a tua adolescência. Bom, vamos lá.
Deixa eu só ver aqui, porque isto aqui, o chat está a bombar, pessoal. Não importa se o pessoal está a participar aqui, obrigado. Está tudo a apanhar fogo, a pegar fogo aqui. Nós assim, nós estamos cheios de medo, assim, ninguém vai ver a nossa live. Senhor, ninguém vai ver a nossa live. E afinal estão a ver. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado também pelas participações ali, a partilhar, a fazer emojis, aquelas coisas todas. Bem, mas deixa-me pensar. Na minha adolescência foi duro. Foi duro porque foi também... Eu tinha 7 anos, nasceu a minha irmã. Quando eu tinha 14, nasceu o meu irmão. Eles nasceram lá nas Caldas. Mas também neste processo, o meu pai começou a ficar viciado em jogo de póquer. Então nós começamos assim a passar por situações. E além disso, infelizmente também teve situação de caso extraconjugal. E isso me levou, eu tinha talvez 14 anos, eu chumbei, eu reprovei de ano. Porque a situação estava... Eu não sou assim um top aluno só de altas notas. Não é sempre assim. Eu diria que eu era tipo médio, um bocadinho acima da média, eu diria assim, no geral, não é? Mas aquele ano eu fui totalmente abaixo, com uns 14 anos, e chumbei, reprovei. Então, e não tinha... A gente não era cristão, a gente tinha a etiqueta de somos cristãos porque já somos assim embalados. Sai do processo da logística do supermercado, a gente sai assim também, então somos assim também. E isso para mim marcou. Eu não ficava assim a perguntar, eu vivia o dia a dia normal, ia para a escola, tal, ficava o dia todo. Quando não estudava, ia para a escola, ajudava o meu pai, porque como eu vos disse, ele trabalhava, tinha um espaçozinho, tipo um galpão pequeno, então ajudava, eu tinha lá meus 14, 13, 15 anos, sempre ajudava quando eu não estava na escola. Então, mas marcou nesse sentido, porque chegou um momento que não estava a dar mais para ficar em Portugal por causa dessas situações. Estávamos a ficar todos arrebentados, não é? Como família, não é? Foi duro, não é? E a família praticamente estava no Brasil, minha avó, minha tia, meus primos, etc. E estava a chegar o momento de dizer, pá, não, tens que sair, tens que divorciar-te, separar-te dele e vens para o Brasil, não tem outra hipótese, não é? E fomos tentando levar um pouco mais, até que já não deu mais, e então assim voltamos todos. Eu podia ter ficado, não é? Cá. Mas eu preferi voltar com a minha mãe, com os meus irmãos que eram pequenos, para dar apoio, e também estava a perceber aquela situação, já era adolescente, já para jovem, então já percebi que não vamos voltar e pronto. Então a minha adolescência ficou marcada negativamente por causa disso. E pronto, isso foi a minha adolescência, entrando na juventude, né? Que na verdade é outro ponto de conversa, mas não sei se vamos ter tempo para isso. A Bia não chegou a responder isso, mas na tua adolescência, até os 17, 18, qual foi o momento mais marcante para ti? Eu acho que foi mesmo o momento exato de quando me batizei. Eu tive uma experiência com Deus também, num culto, já depois de conhecer. Mas o momento do meu batismo, é assim, eu acho que as pessoas que já foram batizadas e estão a assistir, eu acho que sentem isso como um momento único, especial, que não podem voltar àquele momento, porque já passou. Mas foi algo mesmo muito mágico. Eu gosto muito de fantasia, assim, e então eu acho que foi mesmo algo inesperado. Assim, não estava mesmo nada à espera. Ouvia relatos. Ai, olha, quando eu subi da água e senti isto, e Deus falou. Também não estava à espera que uma pomba viesse, não é? Assim, ter comigo, deixar assim, uma pomba, deixar assim, qualquer coisa, um pauzinho mais. Não. Mas é uma sensação que até custa expressar. Dizer com palavras como é que foi se sentir. Mas foi algo mesmo extremamente assim. Acho que nem a Disney tem capacidade para descrever aquilo. Maravilhoso. Acho que foi assim, o maior momento da minha adolescência. Agora, se a gente ampliasse um pouco e podemos ficar na adolescência ou podemos transportar um pouquinho já na fase jovem adulto, não é? Como é que vocês podiam dizer, como é que foi o encontro com Jesus? Ou seja, não é o Deus histórico, o Jesus histórico dos livros, o Jesus real, que é o que vocês também partilharam um bocadinho. Como é que foi? Vocês conseguem lembrar-se e partilhar qualquer uma? A melhor maneira que consigo partilhar a calma na tempestade, talvez numa forma mais figurativa, mas é literalmente a calma na tempestade. Eu, quando tive o meu encontro com Jesus, eu não conhecia ainda a fundo a história de Jesus, não sabia o nome dos apóstolos, não sabia essa parte
mas eu senti uma paz no meu coração e um conforto e um coração cheio como eu nunca tinha sentido antes. E como eu já tinha dito, eu já tinha procurado muitas formas de preencher o meu coração e nenhuma dessas coisas mundanas tinha conseguido preencher, talvez por alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, mas nada me preenchia mesmo totalmente. E foi embora eu não conhecesse, foi um momento que eu disse, não, eu tenho de conhecer esta pessoa porque esta pessoa vai mudar a minha vida. Foi um momento de... Eu até estou a falar disto, até me estou a arrepiar, mas eu pensei, não, esta pessoa vai transformar a minha vida, porque se eu ainda não a conheço e ela já me está a fazer sentir assim, como é que vai ser quando eu a conhecer? E agora, Bia, não vou falar mais, vou deixar toda a gente falar. Eu também vou tentar encurtar, como vocês viram, nós não falamos nada, nós somos poucas super palavras. caladinhas. Nós temos muitos problemas em falar. Assim, o meu encontro foi assim, foi num momento de louvor, eu já ia à igreja, mas nunca tinha tido um encontro e vi o encontro que a minha mãe teve com Deus e como Jesus impactou a vida dela naquele momento e foi algo que eu fiquei, será que está bem? Será que precisa ir ao hospital aquela mulher? O que é que está a passar com ela? Eu não vi ela chorar tanto. Pois. Mas foi quando foi comigo. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe. A minha mãe não estava. E foi assim num momento de louvor em que, de repente, eu estava assim a cantar a música até. E de repente é como se... Sabem quando está assim muito vento, por exemplo, no inverno? Assim, vum, e quase que vos empurra assim para trás. Então foi algo assim, quase que me empurrou assim para trás, como se entrasse por qualquer lado que eu não sei, mas é como se entrasse e fizesse com que quase eu parasse de respirar. É uma sensação mesmo assim, não conseguia falar, não conseguia expressar nada e só chorava. E comecei a sentir um calor por todo o corpo. Era uma sensação realmente estranha, que toda a gente estava assim, sim, isso acontece, eu ouvia relatos. Mas quando aconteceu comigo, foi algo diferente. Não tinha forças quase para me levantar. E ouvia a voz de Deus a dizer, olha, tu és minha filha. A falar assim diretamente. As pessoas perguntam, mas como? Isso são coisas da tua imaginação. Porque são dardos ainda por cima. Não é imaginação, gente. É real. Naquele momento de pranto em que eu estava ali, ajoelhada, a chorar sem força, sem conseguir respirar, por causa daquele abalo, porque o Espírito Santo, ele faz-nos isso. A presença dele faz com que muita gente trema, por exemplo, porque é algo tremendo, que o nosso corpo humano não está, como posso dizer, preparado para isso, não é? Sim. E então foi assim um momento mesmo estrondoso, assim, algo mesmo louco, posso dizer. Pois. Assim, o pessoal está aqui a escrever, partilhas maravilhosas. Obrigado, Joaquim, grande Joaquim. E obrigado, o pessoal está a fazer aqueles emojis também aqui no chat. Uau, espetáculo, muito bom mesmo. O meu encontro com Jesus ocorreu na juventude. E antes de eu chegar a Jesus, eu já andei por quase tudo. Todas as religiões, não vou dizer todas porque há muitas no mundo, mas boa parte delas, das conhecidas especialmente, eu andei por ali. Quando eu tinha já os 20, 21, 22, aí já estamos a levar um contexto do Brasil. Eu tinha que começar a trabalhar e começar as coisas, ajudar em casa e tal. Alguma coisa assim, essa coisa do ser humano tem um vazio. E ele quer ter uma experiência transcendente. Ele quer ter a espiritualidade. Isso é fato hoje. Então para mim também foi isso. Eu queria ter uma experiência assim. Não só de... E eu então fui em busca de algumas coisas. Então andei por muita coisa, mas nada me preenchia. Nada tipo, eu pensava, eu tenho uma paz, eu tenho algo que eu não consigo explicar, eu tenho uma coisa que está-me a dar um novo respirar, percebem? E eu não conseguia. Então eu ficava um bocado nisto, depois, passado um tempo, ia para aquilo, aí eu também já tinha 22, 21, 22, 23, até que eu tive um encontro mesmo com ele. E começou através de um senhor também. São pessoal de terceira idade, é espetáculo. Ele era vizinho na altura e ele via eu estava assim a tentar tocar uma violazita ali fora do prédio e tal. Nós vivia em condomínios, apartamentos, então embaixo tinha umas cadeiras, ficava dentro do prédio.
E ele passava assim, porque ele morava noutro lugar. E ele chegou um dia e ele, olha, eu também tenho umas violas em casa, se quiseres um dia, eu moro ali atrás, também tem lá a minha esposa e tal, a gente pode beber um cafezinho e vais lá e conversamos. E assim do nada, muito natural, com um sorriso na cara e tal. E eu não pensei assim comigo, o que este velhote está para aqui dizer? Não foi, foi isso. Eu falei, que gesto querido, foi isso que eu pensei. Eu tinha meus 23 anos, mas que gesto querido deste senhor. Ok. E eu fui lá um dia e depois começamos a conversar e tal, viola, em cafezinho e tal. Aí que eu descobri que eles também eram cristãos, iam a uma igreja batista ali perto de casa, de onde eu vivia, e convidava-me, olha, se quiseres um dia conhecer a gente, nos conhecer, e vai ter um acampamento. Ah, pessoal, acampamento também acontece coisas. Não é só no acampamento que acontece, mas também acontece coisas. E eles me convidaram para este acampamento, pá, mas eu não tinha recursos financeiros para isso. Mas não se preocupe, nós vamos financiar a sua ida ao acampamento. Entretanto, por favor, consegue nos ajudar na cozinha? Ali a louça? Claro, claro que sim, né? Tem que ajudar, estão a pagar para mim, tem que... Não. Pois, claro que sim, uma maneira né, de cooperar, já que estão a investir em mim. Mas ali foi um tipo um spark. Spark é quando começa a pegar fogo, assim, começa um fósforo. Começa, estou intrigado, estou a querer saber mais disto. Então isto foi o meu início de caminhar, de conhecer este Deus na vida das pessoas, porque eu também cheguei a pensar nisso. Estas pessoas aqui são o Senhor sempre muito contente, muito alegre, muito tranquilo na sua fala, na sua maneira de falar, uma pessoa muito serena, muito assim que dá paz de conversar com ela. Também me chegou a perguntar, mas você sempre foi assim, está muito tranquilo? E aí que ele disse, a minha vida tem sido transformada por alguém chamado Jesus. Eu olhei aquilo, fiquei uns 5 segundos a olhar para o homem, a pensar comigo, talvez é isso que eu também preciso. Não de sentir uma paz, mas de ter essa experiência que eu estou à procura e não encontro nada, né? Então, como o nosso tempo está a acabar, assim, em linhas gerais foi isso, mas também teve mais coisas que aconteceram, não é? O encontro é marcante, é único, não tem como praticamente explicar e não é algo que a gente lê num livro, não é assim, eu li ou não, a gente experimenta aquilo e tipo agora começa a fazer sentido o que é viver. Exato. O que é aquela expressão em latim carpe diem, que é viva intensamente, aproveita o dia a dia. O pessoal de surf gosta muito disso, de surfar, aproveita as ondas, mas aproveitar com uma outra perspectiva. Porque os dias são maus, os tempos estão aí, os tempos são difíceis, a gente não vai viver para sempre, etc. Mas a gente começa a viver e ver as coisas de uma outra maneira. Então, esse clique também aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 23, 24 anos, mas a história continua e eu fico por aqui. Mas agora, minhas queridas, os tempos já está a chegar ao fim, eu só quero ver aqui. Queremos, antes de mais nada, antes da gente também fazer as nossas considerações finais, que é tipo programa de televisão, pessoal. O programa está a encerrar e nós queremos fazer as nossas considerações finais. Caneta, papel, vamos a isso. Mas o pessoal que escreveu, que participou, que está ligado connosco desde o início, então queríamos agradecer a vocês que participaram, escreveram. Um abraço também aqui nosso, né? Mas obrigado por estarem connosco ligados aí. E agora sim, Bia, as tuas considerações finais. Eu acho que esta conversa deu mesmo para ver para quem já conhece e não conhece, conhecer um pouquinho mais de nós e também para ver as transformações que nós vamos vivendo, não é? A infância, que é a primeira fase, a adolescência, e agora que nós também estamos na fase adulta, como estamos recém-adultos, mas como Deus vai nos moldando e como Ele também apareceu na nossa vida. E também, se não apareceu na vida de alguns que estão aqui a ver, que saibam que Ele é real, que a experiência é real e que é preciso desmistificar o Deus que muita gente conhece. Sim, boa. E tu, Duda? Considerações finais, tens... Um minuto, ok. No seguimento do que havia disse, acho que depois desta conversa dá para perceber que Deus transforma as vidas das pessoas. Deus dá-nos assim uma volta de 360 graus, empurra-nos para sítios que nós não fazíamos a mínima, que era para ir para ali, leva-nos para outros, muda a nossa vida totalmente e é um turbilhão. Não pensem que escolher viver, seguir Jesus vai ser uma vida super calma, super de boa, nada de mal acontece, não. Vai haver problemas,
vai haver tristezas, vai haver tudo. A diferença é que nós sabemos que temos uma pessoa sempre ao nosso lado e essa pessoa é Jesus. Temos um refúgio que podemos recorrer sempre e que se isto está a acontecer é por algum motivo. Isto vai nos levar a algum lado e Jesus vai nos usar de alguma forma. Isto que nós estamos a passar, Jesus vai usar isto de alguma forma. E é uma questão de confiar, é uma questão de procurarem saber mais, procurarem saber quem é esta pessoa, como é que ela muda vidas, como é que ela impacta tantas pessoas, porque para algumas pessoas que duvidam se Deus existe, se isto é tudo mesmo verdade, é assim, eu penso, se há tanta gente com um testemunho de vida a dizer que mudou tudo, é por algum motivo, não é? Não pode ser só pelo acaso. Portanto, Deus efetivamente transforma vidas. Exato, isso mesmo. Eu só posso acrescentar que eu acredito também, que a vida é muito melhor com Jesus do que sem Ele. E com isto nós agradecemos, já o que fizemos, e vamos encerrar a nossa transmissão aqui nas redes. Bia, Duda, pessoal, tchau então. Tchau, pessoal, tchau. Deus te abençoe.